Olá, tudo bem? Eu sou Regina Martins, terapeuta e psicanalista espiritual. Bem, elevando a minha intuição para a nossa conversa, hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho mais profunda. Vamos falar de metafísica da saúde, entender por onde passeia essa metafísica. Qual é a função do ouvido? Por que talvez você esteja aí não entendendo o que estão te falando? Você fica com uma sensação que você está sendo incompreendida. Você fica com a sensação que eu falo uma coisa, o outro ouve outra coisa. Ou aquilo que chega até os meus ouvidos não é aquilo que foi dito. E isso é um pouquinho de explicação da metafísica da saúde. Uma outra questão também que eu vou tentar trazer para você, para que você consiga entender um pouco o que está acontecendo no seu espaço, é a sensação que você está sendo humilhada, maltratada, que tudo que você fala existe uma conotação pejorativa, existe uma falta de entendimento. Aí o que acontece? Você tira as suas próprias conclusões. Então vamos falar um pouquinho da metafísica da saúde. Bem, na metafísica da saúde, esse estudo, ele enxerga os nossos órgãos, o nosso sistema, o corpo, como uma máquina perfeita. E essa máquina perfeita, existe uma capacidade de alta regeneração. Então, se você olhar para o fígado é um excelente exemplo para a gente fazer essa analogia, esse pensamento da metafísica da saúde. Você olha para o fígado, um pedacinho desse fígado, você consegue curar uma pessoa. Você faz um transplante de fígado, você não pega um fígado inteiro e transplanta numa pessoa. Não. Um único fígado, ele pode ser capaz de salvar 5 vidas. Porque ele vai ser fatiado. Ele vai ser doado pedaços. Então, quando você ganha a consciência do que está acontecendo com você, da onde está a sua dor, por que esse ouvido não está conseguindo se fazer ouvir? Quando você ganha essa consciência, muda tudo no seu relacionamento. Olha, qual é a função do ouvido? É fazer você se relacionar com o mundo externo. Só que antes de você se relacionar com o mundo externo, você precisa se relacionar com o mundo interno. Por exemplo, nesse momento, eu estou me utilizando da minha função auditiva. Porque se eu tampo os meus ouvidos, eu não consigo saber se eu estou me expressando corretamente, se a minha postura está se fazendo entender, se a minha fala está correta. Então, antes de falar, eu preciso me ouvir. Só que antes de me ouvir, eu preciso elaborar. E é aí que pode estar o X da sua interpretação. É aí
que pode estar a sensação de estar entendendo coisas erradas. Por quê? A função é ouvir, mas a função mental é traduzir esse ouvir. Vamos trazer para o exemplo, para que você possa perceber o que você está ouvindo. Quando eu falo, isso é uma pedra, eu só falei uma palavra, pedra. Você ouviu essa palavra. Só que no seu sistema existe uma significância para essa palavra. E aí vai depender do sistema de cada um. Vai depender do mental de cada um. Eu posso falar da pedra e você aí do outro lado já pensou numa pedra de mármore, já pensou numa pia branca, clarinha, bonitinha. E uma outra pessoa que está me ouvindo falar da mesma pedra já pensou numa parede, numa construção, já pensou num arquitetônico, já pensou num símbolo. E se por acaso tiver um artista me ouvindo, esse artista já vai pensar numa obra de arte, já vai pensar numa pedra. Se eu falar com uma amiga minha que trabalha com pedras energéticas, se eu falar a palavra pedra, ela já vai traduzir no sentido energético. Ela vai pensar que pedra vai combinar para que você fique mais harmonizado, que pedra vai te trazer equilíbrio, qual é a cor da pedra. Então, percebe que uma única palavrinha, pedra, existe várias significâncias. Então, não é o que você está ouvindo, é o que você tem de significado da audição. E esse significado, ele é mental. Ele vai muito além, eu ainda digo mais, ele vai muito além da sua mente. Ele vai na sua raiz. Ele vai nas suas crenças. Regina, o que é crença? Quando você nasceu, você era, em bebezinho, um HD. Vamos pensar em computador. Você era um HD limpo, preparado para ser formatado com as informações. E aí você vive na casa que tem uma tia que foi muito amargurada, que foi muito maltratada por homem. O que você ouve todos os dias essa tia falando? Homem não presta, homem é calhorda, homem é safado, homem te usa, te abusa, depois te joga fora. Você é bebê, você tá lá, você tá crescendo naquele contexto que o homem não presta. Então, dentro do seu HD, dentro das suas entranhas, tem essa informação. Homem não presta. Homem é safado. Homem vai te usar e vai te entregar, vai te abusar. Vai transar com você, no outro dia não te dá um telefonema. Isso é uma informação que foi posto a você. E você nem sabe. Isso não está no seu racional, isso não está no seu lógico. Então, quando você está conversando com uma pessoa e alguém fala, aquele homem, antes da pessoa completar essa frase, ela ia falar que aquele homem era maravilhoso. Só que você, no seu mental, você acessou aquela informação da infância. E aí, antes de eu completar minha frase, que eu ia falar que aquele homem é bacana, você já completou. Homem é assim mesmo. Homem é horrível, homem é abusado, homem fala mesmo, homem... Entende que não é o que eu falei?
Eu não falei que aquele homem é horrível. Exatamente ao contrário. Eu ia falar que aquele homem era gente boa, que ele era incrível. Mas você não me ouviu. Porque você está no seu processo mental. Você está no seu processo das suas crenças. Então, quando você não se faz entender, é porque você precisa compreender o outro. O outro teve uma outra história, uma outra compreensão, viveu em outra cultura, viveu em outro momento histórico. Ele pode ter nascido junto com você, na mesma casa. Não vou nem levar para outra história, para outro momento. Vou trazer para dentro da mesma casa. Olha só, na mesma casa, tem um pai e tem uma mãe. Uma filha é grudada com a mãe. Então, automaticamente, ela vai linkar as informações da mãe. Se a mãe é uma pessoa kardecista, se a mãe é uma pessoa calma, se a mãe é uma pessoa amorosa, ela vai estar linkada com essa mãe. Ela vai trazer para o entorno dela, para a crença dela, para aquilo que ela acredita, para o mental dela, a informação que ela fez a captura dessa mãe. Aí na mesma casa tem um pai. Esse pai não acredita em nada, nada. Esse pai não tem uma base sólida religiosa. Ao contrário, ele fica falando que religião é conversa, que a religião não serve para nada. E ele tem uma filha que vive colada com ele. Vão à praia junto, passeiam junto. Provavelmente, essa filha colada com ele vai ter essa crença. Que religião não serve para nada. E em contrapartida, aquela outra filha grudada na mãe, que é uma kardecista, que respeita a religião, que entende que a religião é uma filosofia, é uma maneira de viver, é uma decisão, uma caridade. É provável que essa filha tenha essa crença. Você precisa entender que as pessoas são diferentes, mesmo estando no mesmo campo. Porque existe uma composição do campo morfogenético. O campo morfogenético é aquele que guarda as suas informações, a informação do seu DNA espiritual. E você vai sempre estar conectado com a sua ancestralidade. É esse campo morfogenético da sua ancestralidade. Sabe aquele vô que você acha insuportável? Voa lá, você tem um pouquinho dele. Sabe aquela bisa que você nem conheceu, mas que todo mundo vira para você e fala assim, nossa, você tá falando igual a bisa. É porque você acessa esse campo morfogenético. Esse campo vai passando de geração para geração. Em algum momento, isso está impresso em você. Isso está no seu campo espiritual. Então, quando você estiver conversando com uma pessoa, principalmente no momento que você estiver com raiva, quando você estiver tentando se colocar, pensa nisso. São duas formas de ouvir e falar. Primeiro, eu tô falando aqui e cada um que está do outro lado está entendendo de uma forma. Quem estuda energia e espiritualidade vai acessar esse campo morfogenético e vai viajar na minha fala. Quem nunca ouviu falar no campo morfogenético vai achar que eu estou falando uma coisa do outro mundo, não vai entender. E isso acontece de todas as maneiras. Quando você quer
passar uma informação, você precisa passar essa informação tentando acessar o conhecimento daquela pessoa. Se eu, por exemplo, vou falar de energia para alguém que estuda energia, eu vou falar de uma maneira. Não vou usar nenhum termo técnico, vou usar termos técnicos, vou explicar de maneira que ela vai entender. Agora, se eu vou falar para uma pessoa que nunca fez uma consulta terapêutica, holística, que não sabe nem o que é a palavra holístico, eu vou ter que começar lá do beabá. Eu vou ter que começar explicando o que é um holístico, para ela entender. Então, quando você estiver aí, no seu processo, conversando, e você tá com essa sensação que você não está sendo compreendida, é porque talvez você esteja falando de maneira errada. Você tem aquele marido aí na sua casa que não acredita em nada, que não segue sua linha de raciocínio, que nunca ouviu uma palestra espiritual, que não sabe o que é uma entidade, que não nem imagina o que é uma incorporação. Você tem a obrigação de olhar para esse marido com compaixão, até na hora de brigar. Você precisa parar um segundo, respirar e pensar como que eu vou traduzir essa mensagem para chegar no campo dele, para ele me entender. Essa é a primeira questão. Agora, a segunda. Se você está aí, ouvindo as coisas que falam para você, e você traduz essas coisas somente no seu campo, eu chego para você e falo assim: nossa, você tá tão bonita hoje. Se você estiver egoisticamente presa nas suas dores, você não vai tomar isso como elogio. Você vai buscar na minha fala um deboche. Você não está se achando bonita. Então, se eu falar para você, você está bonita, você vai achar que eu estou debochando de você. Porque a beleza que eu estou vendo em você não é a do cabelo, não é o do batom, não é o dos olhos. É uma beleza interna. Só que você não consegue acessar essa beleza interna. Você não está bem. E aí você acha que estou debochando de você. Como que eu estou bonita se essa blusa aqui não está me caindo bem? Percebe que é o seu olhar? Quando você estiver conversando e ficar com essa sensação que você não está sendo compreendida, ou que você não está compreendendo o que a outra pessoa quer te falar, você precisa acessar esse campo da metafísica da saúde. Tentar entender o que eu ouvi, o que a Regina está querendo dizer nesse momento. Porque às vezes você está numa discussão e a pessoa fala assim: você é chata mesmo? Você é chata? Ou a pessoa que falou o chato é que é o chato? E aí ela só está despejando. E se eu sou chata, se ela está me chamando chata, aonde está esse chato dentro do meu sistema? O que eu enxergo como chato? Porque uma coisa é o que eu chamo, outra coisa é o que você enxerga. O que você enxerga como chato? É um diálogo mental. A sua mente com a mente do outro. Então, busca as palavras certas para tentar acessar a mente do outro. Mesmo que você queira brigar, mesmo na hora de brigar.
Busca a palavra certa para você tentar chegar. Se você não está conseguindo se fazer entender, pergunta para o outro. O que você entende por arrumação? O que você entende por organização? Porque são valores diferentes. São coisas diferentes. Aquilo que eu entendo e aquilo que outra pessoa entende. Por favor, não comece a deduzir a conversa pela sua cabeça. E aí você entra no achismo. A Regina falou que eu estou bonita? Ah, já sei. Falou porque tá debochando de mim, falou porque não gosta de mim, ou falou porque tem inveja de mim. E aí você entra no achismo. E você sabe o que é o achismo? A verdade que você cria. Então, se você começar a falar que a Regina falou que eu estou bonita porque ela está me ridicularizando, ou porque ela está que a minha blusa não é bonita e aí ela falou para eu me sentir melhorzinha, você entra numa viagem mental. Você vai embora nessa viagem e que ninguém vai te trazer de volta. Só vão te trazer de volta quando você for lá na terapia. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo. E cuidado com aquilo que você está falando. Porque o primeiro ouvir é o seu. Quando eu tampo aqui meu ouvido, eu não sei o que eu estou falando para vocês. Eu preciso me ouvir. É esse exercício que você precisa começar a fazer. Percebe o que você está ouvindo de você mesmo. Porque talvez o que você está ouvindo de você mesmo é o que está trazendo você para esse achismo de entender as coisas erradas. Talvez o que você está ouvindo de você mesmo é o que está fazendo você achar que você está sendo maltratada. Não tem ninguém te maltratando. Tá tudo certo. Tá tudo perfeito. Mas o simples fato de eu falar para você, tem uma laranja na geladeira. Você deixa para mim porque eu tô meio gripada e eu quero tomar o suco daquela laranja? Pronto. É o motivo de você entrar na sua viagem mental. A fulana não quer deixar eu chupar laranja porque ela é egoísta, porque a laranja foi comprada por mim e por que eu não posso chupar laranja se eu amo laranja? Você não parou nenhum momento para imaginar que é verdade, que a outra pessoa estava gripada e ela só queria um suquinho. Ela não queria te maltratar. Mas você entrou na sua viagem mental. E aí você começa a achar que a outra pessoa quer te maltratar. E você entra no achismo, e você fica no achismo. Você não dá mais oportunidade da pessoa falar. Você só começa a brigar, e você não deixa mais. Despertar uma consciência que cura, que é o objetivo desse canal, despertar uma consciência, é você pegar esse seu despertar e trazer para a sua prática. Eu estou falando aqui de ouvir e de falar. Então, a partir do momento que você me ouvir a falar, traz para a sua prática. Vai pensar o que você está ouvindo. Não vai adiantar você ficar andando
de vídeo em vídeo no YouTube, ouvindo assunto de energia, assunto de espiritualidade, assunto de magnetismo, assunto de pedra, assunto de reiki. Se você não incorporar isso no seu cotidiano, ótimo! Você foi lá assistir uma palestra de reiki, falando dessa energia que passa por você, que você é um canal de energia, que limpa você. À medida que você doa energia, a energia é canalizada por você, e aí automaticamente a energia se limpa. Peraí, se você aplicou um reiki, se você é um canal de reiki, a energia do reiki é uma energia canalizada. Ela passa por você, sai pelas suas mãos e vai envolver outra pessoa. Então, quem foi a primeira pessoa que foi curada na energia reikiana? Foi você. Se você é a primeira pessoa curada na energia reikiana, como é que você pode achar que o campo espiritual não está te protegendo? Se a primeira energia canalizada, ela passou por você, pelo seu corpo, só depois que ela passa por você que ela vai para o outro. Então percebe que você não está trazendo para o seu conhecimento cromoterapia. Você estuda cromoterapia, você sabe qual é a função do amarelo, do vermelho, do azul, você entende tudo isso. Aí você pinta seu quarto de vermelho. Percebe que são coisas diferentes? Eu posso estudar, ter uma bagagem de estudo imensa, mas eu posso não me transformar. Cada coisa que eu estudo para me transformar. Não faz sentido eu estudar a metafísica da saúde e entender que a função do meu ouvido é ouvir. E quando alguém está querendo falar comigo, eu falo junto com a pessoa. Então, para que eu estudei metafísica da saúde? Se a função do meu ouvido é ouvir. Se tem alguém falando, eu preciso me calar para eu ouvir. Aí, você não se cala, falamos simultaneamente e você traduz de acordo com o seu mental. Se você estiver doente, você vai traduzir para a doença. Se você estiver sarada, eu posso estar aqui falando de doença, mas você não entendeu que eu estou pedindo ajuda. Então para um pouquinho, começa a ouvir os membros da sua família, começa a perceber, muitas vezes o seu filho está dentro da sua casa, drogado, pedindo ajuda numa simples fala. Ele não vai chegar para você e vai falar assim: mãe, eu estou usando droga e eu quero me internar. Não. Ele vai chegar para você, no meio de uma discussão, e vai falar: ah, porra, vai... entendeu? Vai xingar um palavrão e vai mandar você para aquele lugar. E você não ouviu aquele palavrão. Seu filho é dócil, gentil, amigo, e por nada ele está irritado e xingou um mega palavrão. Opa! Se o meu ouvido ouviu, opa, esse não é o meu filho que está falando. Tem alguma coisa errada. Meu filho é amigo, é gentil, é dócil. Meu filho não falaria assim comigo. Se você ouviu, você vai no rastro da sua audição. Aí você vai começar a entrar na sintonia da sua intuição de mãe. Qual o momento que fica agressivo? O que eu falo que faz ele ficar agressivo? Isso é ouvir.
O objetivo desse canal é despertar uma consciência que cura para o maior número de pessoas que eu conseguir. Se inscreva no canal. Se o que eu falo aqui faz sentido para você, compartilha, para que eu possa continuar falando, para que eu tenha ânimo, para que eu tenha força, para que eu perceba que a minha fala está chegando até a sua audição. Escreva nos comentários, fala, escreve alguma coisa para que eu possa saber que faz sentido o que eu estou falando. Para que eu possa melhorar, para que eu possa falar de uma outra maneira. Esse meu vídeo eu estou falando de ouvir e de falar, de metafísica da saúde, da função do ouvir. Então, é uma excelente oportunidade para eu te perguntar: o que você ouviu da minha fala? Escreve para mim o que você ouviu da minha fala. Eu sou terapeuta e psicanalista espiritual. Um grande abraço para você.